Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu a amo, a senhora me ama, dai-me a glória da vontade divina para minha alma. Minha aceita mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 4, trecho 108, 17 de fevereiro de 1902. Explica-lhe o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito, finalmente encontrei a mim Docíssimo Jesus e, queixando-me com ele, lhe disse: Amado bem meu, como me fazes esperar tanto? Acaso não sabes que sem ti não posso viver e minha alma sente um contínuo morrer? E ele: Amada minha, cada vez que você me busca a mim, prepara-se para morrer, porque na realidade, o que é a morte senão a união estável e permanente comigo? Tal foi a minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesmo uma grande árvore cheia de flores e frutos abundantes. E estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora da minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Depois disto, o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo geramos um pouco no meio das nações e eu não podia separar o meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isso, me disse: Minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensas as obras das criaturas. Ele desapareceu e eu encontrei em mim mesma. Nesse trecho, nós percebemos o que é viver. Tem até uma canção que diz, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Viver para Deus, viver contemplando a Deus, vivendo dando glórias a Deus, vivendo sendo alimentado, nutrido por esse amor de Deus, é a nossa, é o nosso grande, o sentido da nossa vida, né? Quem vive buscando as coisas desse mundo, prazeres, conquistas, quem vive vivendo só para a terra, né? Só para as coisas terrenas, deixando a sua vida espiritual de lado, deixando Deus de lado, buscando a Deus só quando necessita. E naqueles momentos em que já esgotou todas as suas forças, todas as suas reservas, né? Que não tem mais como contar com a sua capacidade, seja ela força, seja ela de financeira, seja ela de conhecimento de alguém importante, né? Quando a pessoa perde tudo, né? Não tem mais a quem buscar, aí ela vai e busca Deus, né? São as migalhas que Deus vai recebendo, né? Então a pessoa, não, eu tenho dinheiro, então eu posso, né? Tá passando uma tal situação, mas eu tenho dinheiro. Então ela não vai para Deus, ela vai para o dinheiro,
porque o dinheiro é capaz, né, de proporcionar para ela ou solução ou prazeres, né? Tirá-la prazer, né? Tá, recebeu uma rejeição, mas ela tem dinheiro, então ela vai para o shopping fazer compras, né? Ela vai para um restaurante, ela vai viajar, né? Ela vai consumir, ao invés de se consumir em Deus, né? Também tem aquela outra canção, só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. E é isso, esse é o desejo de Deus, que as almas reconheçam, né, que Ele é a sua fonte, a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da paz, né, que Ele é Deus, é Senhor, né, Ele é o único que pode vir preencher, né, o coração, tomar conta, né, de todo aquele ambiente ali da alma, né, de toda a vida, dar sentido à vida. Só Deus dá sentido, né? É atração, né? Um imã. O que o imã atrai? Né? Ele atrai lá o ferro. Então ele sente atração, né? Então tudo, o ferro, ele vai ser atraído, ele vai grudar naquele imã, né? Mas se você tentar colocar um plástico, um papel, né? Uma outra matéria diferente, né? Que não tem atração, ele não vai ser atraído. Ele pode estar ali no meio, né? No meio ali de outros tipos de materiais, mas ele não vai ser atraído, ele não vai ter a sua identificação, né? Ele não vai ser puxado para ser absorvido, para fundir, né? Para ter aquele encontro, né? Aquela perfeição. E o homem é teimoso, né? É teimoso em confiar em si, né? Em se afastar de Deus, né? Achando que as coisas que vão preenchendo, né, a sua formação, o seu trabalho, até mesmo a sua família, né? Quantos colocam, né, a confiança assim, até fora do lugar, colocam dentro da família, colocam as coisas fora do lugar, né? Colocam seus filhos, veem os filhos como o grande amor da vida, né? Tem até um nome para isso, assim, que o filho ele vira o rei da casa, né? Porque é o filho que manda, é o filho que dita as regras, é o filho que diz o que quer, o que não quer. E especialmente a mãe, ela vai obedecendo o filho, né? E a vida dela, ao invés dela formar aquela criança, ela conduzir aquela criança, educá-la, né? Moldá-la, não é a criança que vai, né, ocupando esse espaço. Então, algo também muito fora de ordem, né? Porque se perde a hierarquia, ou pessoas que colocam, né, o marido num pedestal, né, ou a mulher num pedestal. A mulher que também quer ocupar um lugar que não é dela. E assim a humanidade ela vai seguindo, querendo ocupar os lugares que não são seus e não querendo assumir as suas responsabilidades, né, e viver uma vida simples, né, na simplicidade do amor de Deus. Né? É algo tão grande isso, nós vivermos na simplicidade do Fiat. Né? Deus criou todas as coisas. Ele não precisou de nós para criar nada. Né? E nós, ao chegarmos, vemos um mundo cheio da glória de Deus, que tudo está manifestando a glória de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua grandeza, o seu chamado. Deus nos chama o tempo inteiro a amá-lo. Deus nos chama a voltar para o amor, porque Ele quer nos alimentar, Ele quer nos nutrir, né? E
a Luísa aqui, ela vai falando. Ela reclama, né, com Jesus. Está sempre reclamando por que Jesus demora, né? Que Jesus a deixou sozinha. Né? E ela fala: acaso não sabes que sem ti não posso viver e minha alma sente um contínuo morrer? E quantas almas deveriam ter essa sede, né? Essa ânsia por Deus, de, de, de reclamar para Deus, né? Reclamar para Deus isso: olha, eu preciso de ti, eu não posso viver sem ti, eu te quero, né? E essas ausências, né? Que Deus permite ali a alma sentir, essa privação, mas é o quê? Qual o combustível disso tudo? É o amor a Deus, né? Para desenvolver esse amor a Deus. Porque nada mais é capaz de preencher uma alma que não seja esse amor divino. Né? Aquilo que antes tinha prazer na nossa vida, né? E a gente trocava, né, Deus por aquilo, né? Hoje não. Né? A gente não vive mais sem esse viver contínuo nele. Né? Ao dormir, ao acordar, ele é a primeira pessoa. Né? É a última pessoa que a gente dorme, primeiro quando a gente acorda. Durante o nosso sono, nós estamos também ali com ele. Né? Não nos separamos mais dele. E ela fala, né? E a minha alma sente um contínuo morrer. Porque esse é o morrer. Esse é o verdadeiro sentido, né, da morte. Morrer para as coisas que não me levam para Deus. Né? Morrer para as coisas terrenas, as coisas passageiras, as coisas que estavam no lugar errado, né? Que não estavam dentro dessa hierarquia. Né? Qual é a hierarquia? Amar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. E a gente tem até aquela forma de expressar, né? Que diz: nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas, dos objetos. Né? E a gente inverte isso tudo. E muitas vezes a gente fala, né? Ah, eu adoro tal coisa, eu adoro. Pode ser uma forma de expressão, né? Mas se a gente for ver o sentido da palavra, né? Adorar é colocar aquilo, é reverenciar, né? Adorar a Deus. Então, dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Né? E às vezes a gente fala: ah, eu adoro meu filho, eu não sei viver sem ele. Né? Lógico, é o amor, né? O amor mais próximo ao amor que Deus tem por nós, nesse amor que a gente sente pelo filho. Saiu de dentro de nós uma vida que foi ali gerada, né? E é um mistério tão grande. Né? Mas Jesus, ele nos convida, né, a voltar para a ordem. É Ele, para Ele, que nós devemos viver e ser consumidos por esse amor. Deus, ele precisa ser consumido, né? E como essa vela que é consumida pelo fogo, o que vai acontecendo? Aquela cera, ela vai derretendo, ela vai morrendo, né? E aquela chama vai tomando conta, né? Ela vai se apropriando daquele pavio, ela vai se apropriando daquela vela, até que, né, toda aquela cera, ela é derretida, ela é consumida. Né? E a gente, ao olhar uma vela, dificilmente a gente fica com um olhar fixo na cera. A gente fica assim, olhando aquela chama, porque a chama tem movimento. Né? É interessante. A chama tem cor, a chama tem movimento, a chama tem vida. Né? Então, é essa vida que vai tomando conta daquela vela, daquele pavio, daquela cera. E aquele pavio, ele está ali dentro da chama. A chama o envolveu. E o pavio somos nós, né? A nossa alma. A nossa alma tem que estar ali, né? Em Deus. Como aquela
aquele pavio está na chama, né? Aquela chama né? Tá ali dentro de ser consumido, né? E a gente não vê o pavio, a gente vê a chama, né? E essa morte, né? Morrer para, para aquilo que não me leva para Deus, para aquilo que não leva a minha alma a ser como uma criança, como uma criancinha, né? Abandonada, que confia, né? Que é mansa e humilde, que deixa, né, ser consumida por Ele. E o interessante é que, né, Jesus ele fala, ou na volta horta, aqui muitas vezes a gente percebe essa fala de Jesus tratando como uma criancinha. Né? Que bonito isso, porque a gente quando cresce, né, a gente é como se a gente é dono de si, a gente é responsável, né? Mas a criança não, né? A criança tem alguém responsável por ela, né? A gente olha a criança, a gente sabe que aquela criança tem alguém que é responsável por ela, tem um pai, tem uma mãe que a educa, que a forma, né? E quantas vezes a gente fala assim, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança que não ensinou isso, que não mostrou isso, que deixou ela aqui, não está vendo o que ela está fazendo, né? E muitas vezes a gente pode se, né, comportar se a gente não viver essa vida de busca a Deus, né? Essa vida de entrega a Deus, essa vida de volta à ordem, né? A gente fica sem essa identidade, né? Quem é o pai dessa criança? Mas nós, né, buscando na divina vontade viver essa ordem, viver para dar a glória a Deus, vivermos para ser consumidos por esse amor, por essa vida divina, né, onde a gente desaparece nele, né, para ser consumida por ele, para que quem olhar para nós, e Deus ao olhar para nós, possa ver-se a si mesmo em nós, e não mais a nós, mas se ver em nós. Que a gente tenha volta a ter essa identidade, né, de saber, olha, né, quem é, né, quem é o nosso paizinho, é o nosso pai, né, quem cuida de nós, quem vai lá e molda a nossa, o nosso ser, a nossa alma, que vai lapidando, né, a nossa vida, a nossa essência. E Jesus ele responde, né, amada minha, cada vez que você me busca, prepara-se para morrer na realidade. Né? E que interessante é isso. Conforme a gente vai buscando a Deus, conforme a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai, né, sendo consumido. Então a gente vai morrendo, vai fazendo essas mortes. Né? E que ele fala aqui, a morte. E o que é a morte senão a união estável e permanente comigo? Porque a gente deixa, né, de sermos nós, né, para ser Cristo em nós, para sermos consumidos pela vida divina, né? Às vezes a pessoa, né, tá passando por uma outra pessoa está passando por uma situação difícil e ela corre para você. E ela vai buscar em você, né, uma palavra, um consolo, uma orientação, vai pedir para você rezar, né, porque ela consegue enxergar a presença de Deus em nós, né? Ela sabe, não, né? Aquela pessoa, ela é capaz, né, de me dar essa vida que eu estou precisando, falar a palavra que eu estou precisando ouvir, né? E aqui eu não estou falando assim aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas aquilo que a gente precisa ouvir, porque também outra música, né? A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, né? Então as nossas almas, elas têm sede de Deus. E lá, né, no seu interior, ela reconhece aonde Deus se encontra.
é onde Deus está, onde Deus habita, né? Então, ó, tem algumas pessoas que elas conseguem ir, né, até a uma outra alma onde Deus habita, onde Deus, né, pode falar, onde Deus é, é livre em viver, né? E aí aquela alma ela se reconhece como um imã, né? E ela atrai, ela vai lá, né, para ser olhada com os olhos de Jesus através, né, daquela pessoa. Ela vai lá para ouvir a palavra de Jesus através da boca daquela pessoa, seja de uma amiga, de um padre, né, de uma freira, mas de uma pessoa que tem uma vida íntima com Deus. Né? E como esse imã, ela é atraída, porque a alma reconhece. Né? A gente, o nosso humano não reconhece, o nosso olhar é incapaz de ver, mas a alma é capaz de sentir, de perceber, de ver. Né? E ela se atrai, ela vai, né? Ela busca. E ele vai continuando falando, né? Foi a minha vida, um contínuo morrer, por amor de ti. Né? E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. É o ápice do amor de Deus. Né? Que a gente não tem nem palavras, né, para dizer o quanto que é realmente uma grande prova de amor. Né? E essa vida, né, Jesus fala, né, tal foi a minha vida, o contínuo morrer por amor de ti. Né? Esse morrer, essa entrega. E como nós também temos, né, por obrigação, né, viver não para as nossas paixões, não para essa vida que passa, mas viver aqui, né, amando a Deus. A nossa alma ela necessita disso, necessita, porque a pessoa pode ter tudo, 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 mas se ela não tem Deus, ela não tem nada. Ela é ter um coração vazio. A pessoa pode não ter nada, 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 nada. E se ela não tem Deus, ela vaga também. E como é necessário, porque, né, a gente está falando de alma, não de poder, né, não de conquistas humanas, mas de alma, de essência do que é eterno. E essa eternidade é em Deus. E deve saber que quem vive em minha humanidade se alimenta das obras dela, forma de si mesma uma grande árvore cheia de flores e de frutos abundantes. E estes formam o alimento de Deus e da alma. Né? É grande. Ele diz, deve saber que quem vive em minha humanidade se alimenta das obras dela. Né? Nenhum ser humano vive sem alimento. Né? É necessário viver sem alimento. Se a gente fica sem se alimentar, a gente fica fraco, a gente fica doente, o nosso pensamento fica lerdo, a gente fica trêmulo. Então ele diz aqui, se alimenta das minhas obras e forma em si uma grande árvore, cheia de flores e de frutos abundantes. E às vezes a gente procura tanta coisa longe, né? E a gente não procura, né, algo que está tão próximo de nós, que Deus está tão próximo. Né? Deus quer entrar, né? E onde Deus entra é ali, é uma alma que se alimenta, vive, né? Ela tem alimento, esse alimento que traz força, esse alimento que traz essa saúde, né? Que sustenta, faz ser forte.
né? Traz você estar saciada, saciamento, né? E é aonde, né? Quem é essa fonte? Quem é o nosso alimento? É o próprio Deus na sua palavra, na sua presença eucarística, no seu alimento do seu corpo e do seu sangue. Como nós necessitamos disso, né? E não ir sem esse entendimento, mas ir buscando, né? Porque pelo conhecimento, né? Que a gente busca Deus por Deus. A gente busca Deus por Deus. A gente não deve buscar a Deus por nós, mas Deus por Deus, né? Ah, porque eu preciso, não. Eu preciso ser consumida, né? Passar por essa morte, para que Deus reine, né? E ele continua, né? Árvore cheia de flores, frutos, estes formam o alimento de Deus e da alma. Olha que interessante, né? A alma alimenta Deus e Deus alimenta a alma, né? Porque a alma devolve para Deus o amor, reconhece a glória de Deus e dá glória a Ele. Né? Então Deus se alimenta disso, né? Dessa alma que o busca, né? Para dar ali aquele pavio para aquele fogo consumir, né? E a alma busca a Deus, ela se dá para Deus se consumir. E quem vive fora da minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. O que fica? Né? Qual o legado que fica quando nós, né, alimentamos a nós mesmos, buscamos as coisas em proveito próprio? O que fica? Fica uma lacuna, né? Fica uma ausência, uma carência, né? Dessa alma, ela não transborda a eternidade. Né? E uma alma que não transborda a eternidade, né? Ela não tem frutos. Né? Algo que o vento, né? É uma areia. Que o que for construído na areia, qualquer vento, qualquer onda vai desabar aqui. Né? E é essa a mensagem, né? Que Deus, nesse trecho tão lindo, ele nos fala, né? Que a gente precisa, né, morrer para sermos consumidos no amor eterno de Deus. Nesse amor, né? Nessa busca que Deus fez, nesse resgate de Deus, nesse amor de Deus tão grande, né? Que se deu e nos deu essa prova de amor, se deu, né, ali na cruz, morrendo, mas nos dando a vida eterna, né? E nos tirando da condenação eterna. E o que pode eu oferecer a Deus, o que eu posso oferecer a Deus, o que podemos oferecer a Deus? O nosso nada, a nossa pequenez, né? Para que Ele seja tudo em nós. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.